Glória a Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã. O amor de Deus. Paulo disse assim que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Então, digo a mesma coisa, que o amor de Deus, né? A manifestação desse amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós nessa manhã. Então, mais uma vez, estamos voltando aqui a esse momento, esse tempo de meditação na palavra de Deus, a palavra que é poderosa para nos levantar, nos erguer, né, nos fortalecer e mostrar para mim e para você que nós já somos mais do que vencedores, porque tem alguém que se dispõe a vencer, né? Vencer o medo, vencer o pecado, vencer a doença, vencer a maldição, vencer a morte. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos fortalece. A Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Então esse que foi tentado, ele é poderoso para nos livrar de qualquer tipo de tentação, de provação, de angústia, de dificuldade que eu e você estamos passando nessa vida aqui. Porque cada um de nós temos esses momentos variados da nossa vida, né? Cada um de nós estamos passando por momento de tribulação. E a Bíblia diz assim, não atentando nós nas coisas que se vê, mas atentando nós nas coisas que não se vê, porque as coisas que se vê, elas são temporais e passageiras. É isso que a Bíblia diz. Independente do momento que eu estou passando, que nós estamos passando, né? Seja um momento bom, seja um momento ruim, seja um momento de adversidade, seja um momento de bonança, a nossa fé ela tem que estar fundamentada na palavra. A gente não tem que estar baseando a nossa fé, nem se mover nas coisas que nós estamos vendo. Porque às vezes tem pessoas passando por um momento muito bom, né? Está passando por um momento de bonança muito bom na sua vida, e elas ficam estabelecendo a sua fé naquilo que elas estão vendo, sentindo, e de repente chega, bate de encontro à sua porta uma adversidade, e elas começam a ficar desesperadas, dizendo assim, oxe, não estava tudo bem, né? Mas a nossa fé ela tem que estar fundamentada na palavra, naquilo que Deus diz, né? Porque quando a situação vier, ela não vai nos pegar de surpresa se a gente estiver olhando para a palavra. Porque a própria palavra não nega que tribulações, angústias virão tanto para a vida do justo como a vida do injusto, né? Tanto para a vida daquele que sacrifica, tanto para a vida daquele que não sacrifica. Isso são promessas também, porque nós estamos em um mundo aqui terreno, enquanto a gente está participando dessa vida aqui, independente do nosso credo religioso, a gente vai passar por adversidade e por problema. Mas, portanto, a nossa visão ela precisa de estar lá no alto, olhando para aquele que veio, né, cumpriu parte da sua missão, mas também ele deu uma promessa que virá outra vez. Jesus virá, ele disse que foi preparar lugar, e quando ele terminar, ele vai vir pegar aquele grupo, né? Aquelas pessoas que estarão seladas com o seu Espírito para aquele grande dia que é o dia da redenção dele. Vem pegar a sua igreja, e nós precisamos de estar aguardando esse grandioso momento, esse grandioso evento que se chama o dia do arrebatamento, onde o Senhor irá vir pegar a sua igreja, né? A igreja do Senhor, aquelas pessoas que espontaneamente fizeram de Jesus o seu Senhor e seu Salvador. Então essas pessoas, com certeza, esse momento será um momento grandioso que a igreja irá passar por esse momento. Momento que nós vamos estar em um ambiente que lá a gente não vai participar dessas coisas aqui, né? Dor, sofrimento. Não, lá a gente vai estar na nossa condição perfeita, vamos estar corpos perfeitos, transformados, assim como a palavra de Deus
ela nos promete. Mas não é isso que eu estou querendo falar para você, nem de arrebatamento, nem de ressurreição dos mortos, nem da vida de Jesus. Mas nessa manhã eu quero trazer por teu coração e para o meu coração palavra que vai nos levantar hoje. Independente da situação que a gente se encontra, essa palavra ela vai de encontro a qualquer tipo de situação, e se ela encontrar um coração disponível para crer nela, ela com certeza ela vai transformar uma situação de maldição em bênção, uma situação de dúvida, ela vai trazer a certeza, uma situação de medo, ela vai encorajar para que a gente permaneça naquilo que Deus quer que a gente permaneça. E aquilo que Deus quer que a gente permaneça é a palavra. A palavra é o foco, né? Deus quer que eu e você permaneça firmes na palavra, porque é fé inabalável. É a fé que pratica a palavra, a fé que ouve a palavra, pratica a palavra. Essa fé, ela é uma fé inabalável. Então é isso que eu quero falar para você. Como eu posso ter, né, uma fé, ou criar uma fé inabalável? Ouvindo a palavra de Deus, né? Meditando na palavra de Deus e tornando-se praticante da palavra de Deus. Então nessa manhã, nesse dia de segunda-feira, o qual nós estamos aqui firmes com você, perseverando em ouvir a palavra, o Evangelho, que é salvação para nossas vidas. Toda segunda-feira nós temos essa incumbência dada pelo Senhor de ministrar a palavra para ela vir de encontro ao teu coração e ao meu coração. Então no livro de 2 Timóteo, se você abrir o livro de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, lá vai trazer umas informações para nós, para que a gente seja ensinado por Deus, né? Porque a Bíblia diz que Deus tem levantado homens e tem ungido esses homens e colocado na igreja, é a provisão de Cristo para a igreja, que são os 5 dons ministeriais, que eu não vou falar sobre eles, mas Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus falando sobre isso, a provisão para o corpo de Cristo, né? Eu não quero que você abra em Efésios, eu quero que você abra no livro de 2 Timóteo capítulo 2. Eu estou só trazendo a minha memória e a sua memória, que a palavra de Deus diz que Deus não deixou a sua igreja, o corpo de Cristo, desprovida, não. Deus deixou a sua igreja provida dos dons, né? E lá tem, falando sobre isso, 4:11 de Efésios, que Deus tem chamado uns para ser apóstolos, outros para ser profetas, pastores e mestres, né? Mas ele diz com visão, com fim, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E Deus tem provido isso para a igreja, tem separado pessoas, homens, né, e tem ungido essas pessoas para aperfeiçoar o corpo de Cristo, porque Deus quer que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, Ele quer que o corpo de Cristo amadureça, para que a gente não seja levado, né, por qualquer vento de doutrina, né? Deus quer que nós permanecemos naquilo que Jesus ensinou, na verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus. Então aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: e também, se um atleta não lutar nos jogos públicos, não será coroado, ou seja, não será recompensado, né? Não será honrado. Se não lutar, se não combater, tem versão que diz combate, se não combater legitimamente, na minha versão está dizendo legitimamente, mas eu acredito que na sua versão, na sua Bíblia pode ter outra versão, mas o significado é o mesmo, né? Se não lutar
conformes, tem versão que diz não lutar conforme as regras. Então nós precisamos de saber que no mundo do espírito, o qual eu e você fazemos parte, porque nós somos um ser espiritual, nós temos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Então nós precisamos saber que nós somos um ser triuno e nós precisamos pegar as ferramentas certas para que a gente combata bem esse combate da fé. A Bíblia diz que é um bom combate. A Bíblia não diz que é um má combate. Então essa vida de fé é boa, porque a Bíblia diz que é o bom combate da fé. Isso quer dizer, se eu e você combater, lutar de uma forma correta, assim como a Bíblia diz, nós vamos sair vencedor em todas as situações que surgir, que bater na nossa porta. Agora, se eu e você pegar as ferramentas erradas, combater da forma errada, com certeza nós não vamos levar vantagem, a gente não vai chegar onde Deus quer. Então, o primeiro ponto que a fé, ela opera, primeiro ponto que eu e você precisamos trazer à nossa memória, que a fé, em primeiro lugar, para eu e você se tornar, né? Para que a gente se torne pessoas fortes na fé, né? Gigantes na fé, é preciso você ouvir a palavra de Deus. Se eu e você não abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, né? Aos conceitos de Deus, o que Deus pensa, né? Como Deus vê esta vida que nós estamos aqui, em todos os sentidos, sentido família, sentido pessoal, sentido igreja. Se a gente não se expor à palavra e não deixar que o Espírito e a palavra nos ensine, então nós vamos permanecer pessoas pequenas na fé, né? Mas se eu e você deixar a palavra de Deus, né, entrar nas nossas vidas, porque a Bíblia diz assim: eis que eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então perceba que Deus, ele precisa da minha liberdade. Deus, ele precisa da tua liberdade para poder ele entrar e participar da nossa vida. Deus não vai entrar na minha vida e não vai entrar na tua vida assim como ladrão, né? Assim como Jesus falou, o ladrão ele vem roubar, matar e destruir. Então o ladrão ele não vem falar para mim, para você, e não manda um e-mail e nem uma carta avisando o dia e a hora que ele vai entrar na minha casa e na tua casa. Nem ele vem pegar aquilo que é dele, ele vem pegar aquilo que é meu e pegar aquilo que é seu, tentar roubar. Então o ladrão ele não pega o que é dele, o ladrão ele pega o que é dos outros. Então nós precisamos entender essas coisas, que Deus, para ele participar, para ser um participante da minha vida e na tua vida, no sentido de ajudar, né? De ajudar, de cooperar, ele precisa que eu e você esteja com nossos ouvidos atentos, abertos, e convidar para que ele entre, porque ele não vai entrar na minha casa e nem na tua casa, né? Vida, se a gente não fazer aquele convite, porque Deus, ele é cavaleiro. Então, aqui está dizendo, nesse livro de Timóteo, que nós precisamos de lutar segundo as regras, as normas. Eu acredito que você e eu, nós temos um certo conhecimento natural, e eu vou colocar algo agora para que você entenda melhor a palavra. As regras para um jogo de futebol, né, não são as mesmas regras que são aplicadas em um jogo de basquete. Um jogo de basquete, as regras no jogo de basquete, elas não devem ser aplicadas num jogo de voleibol. Não vai funcionar, porque cada esporte desse tem uma modalidade diferente, e cada esporte desse tem uma regra diferente. Se a gente pegar, né, tentar aplicar uma regra de um esporte, né, do futebol, tentar aplicar lá no basquete, então não vai funcionar, porque as regras, as normas, elas são distintas, diferentes uma das outras,
Então, dentro disso, eu estou querendo trazer entendimento para você daquilo que a palavra está dizendo agora para nós, que o atleta ele não vai ser coroado se ele não lutar segundo as normas, se não lutar segundo as regras. Então, nós precisamos, nessa caminhada que nós estamos aqui caminhando como cristãos, nós precisamos, dentro das situações que a gente se encontra, né, para que a nossa fé ela desenvolva e que ela cresça e que eu e você se sobressaia nesse campo da fé que Deus preparou para mim e para você, porque a Bíblia diz que sem a fé ela é impossível agradar a Deus. Nós não vamos agradar a Deus sem fé, sem não agir em fé. E a Bíblia diz também que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir. Então se a gente quebrar esse primeiro princípio de ouvir, então a fé ela não vai operar. Então o primeiro princípio para que a fé opere é ouvir a palavra. Marca isso bem. Em Romanos capítulo 10, você vai só pegando esses textos da palavra que eu estou passando para você, você vai fazendo anotação e daí por diante você vai conferir depois da mensagem, você vai conferir, pedir a ajuda do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade, né? É uma das coisas que nós precisamos trazer à nossa memória também, que nós não vamos entender a palavra, as escrituras por nós, por si mesmo, né? Se a gente precisa utilizar dessa ajuda que está disponível, que é o professor, que é o guia, que é o mestre, que é o ajudador, o conselheiro, que é o Espírito Santo, que Jesus fez menção dele, que quando começou a dar aquelas palavras de despedida no capítulo 14 do Evangelho de João, os discípulos ficaram um pouco atemorizados pelo fato de eles estar há muito tempo, né, desfrutando de Deus, né, da forma homem, na pessoa de Jesus. Deus se manifestou em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, falando de Deus, que ele se fez carne através da pessoa de Jesus. Então os discípulos, pelo fato de os discípulos estar convivendo, né, durante 3 anos ou 3 anos e meio naquele ministério de Jesus, compartilhando dos momentos bons, dos momentos ruins, eu acredito que compartilharam mais dos momentos bons do que dos momentos ruins. Então, quando Jesus falou para aqueles discípulos que ia embora, e eles imaginaram logo, que foi que veio logo na mente deles, e agora, ele vai embora, o que será de nós? Agora nós estamos só, e agora nós vamos ficar desamparados, nós vamos ficar agora só, e o que nós vamos fazer? Se o nosso mestre, o nosso ajudador, o socorro, estava bem presente do nosso lado, nos ensinando, fazendo, e agora o que é que nós vamos fazer? Então, quando Jesus trouxe aquela notícia para eles naquele momento, eu acredito que foi um momento de desespero, e se eu tivesse lá também, a minha atitude seria a mesma daqueles discípulos, né? A um ponto que um disse assim: Senhor, para onde é que tu vai? E Jesus disse: vou saber o caminho. E ele disse assim: como? Como eu posso saber o caminho? E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você conferir, você vai estar lá, né? O Espírito Santo vai te ensinar lá dentro desse texto, Jesus dando essas palavras de despedida. Então Jesus, o que era que Jesus estava fazendo naquele momento? Alimentando a fé deles, né? Acerca daquela ajuda que viria. Ela estava presente no físico, mas aquela ajuda, eles não iam ter mais aquele privilégio de ter aquela ajuda no físico, né? Aquela ajuda fisicamente que eles estavam vendo, tocando, sentindo, cheirando, né? Que era a presença de Jesus. Jesus iriam ajudar eles ia continuar recebendo a ajuda, mas agora
essa ajuda, ela ia se manifestar de uma forma agora diferente. Aquela ajuda, ela não iria se manifestar de uma forma física. Aquela ajuda, ela iria se manifestar agora no mundo do Espírito. Era espiritualmente agora que eles teriam que ajustar o comportamento deles, porque eles iam deixar de lidar com a ajuda física, lidando com eles ali fisicamente vendo, e depois ia agora ia ser ajudados agora de uma forma diferente, através do Espírito, da pessoa do Espírito Santo. E Jesus, naquele capítulo 14 de João, estava ali alimentando a fé deles acerca dessas coisas, né? Então, nós estamos vendo aqui que a fé, ela, em primeiro lugar, para ela operar, ela precisa ouvir a palavra acerca daquele momento que nós estamos precisando. Se eu e você, eu vou dar um exemplo, se eu e você estiver passando por um momento de enfermidade, né? Um momento de enfermidade, então a nossa fé, ela precisa de ser alimentada, não é eu e você ouvindo acerca de finanças. Não, se eu e você ouvir acerca de finanças, não vai de encontro à situação. Então a situação é enfermidade, a situação é dor no corpo físico. Estamos passando por um momento de dor física no nosso corpo. Então nós precisamos ouvir a vontade de Deus naquela área de enfermidade, para que a nossa fé, ela se levante, né? E depois dali você precisa de meditar na palavra. Você precisa ouvir a palavra, e depois você precisa de meditar sobre a palavra, e depois você precisa dar um passo na palavra, naquele assunto que você foi fortalecido naquele momento. Então, para que eu e você tenha uma fé, desenvolva e seja pessoas que tenham sucesso na nossa fé aqui na terra, nós precisamos, em primeiro lugar, expor o ouvido a ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos meditar sobre a palavra, porque a Bíblia diz que nós precisamos meditar de noite e de dia, e depois nós precisamos praticar a palavra. E uma vez que a gente seguir essas regras, que a gente viu agora no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, se a gente ouvir sobre essas regras, a nossa fé vai ser uma fé, vai se tornar uma fé inabalável, assim como Jesus falou no capítulo 7 de Mateus, e no versículo 24 em diante, Jesus falando ali acerca de uma fé inabalável, né? E Jesus, dentro disso aqui, Jesus falou de uma situação vindo para dois tipos de pessoas, né? Uma pessoa que ouvia a palavra de Deus, portanto, não considerava a palavra, porque quando eu e você escuta a palavra e não pratica a palavra, então a gente não está considerando a palavra, né? Pessoas que estavam com o ouvido, estavam ouvindo, mas ouvindo de uma forma negligente. E Jesus disse assim: esse povo me ouve de má vontade, né? Então, se eu e você não estiver ouvindo a palavra de uma forma, com o coração voltado, né, de boa vontade, os nossos ouvidos não estiver concentrado naquilo que a gente estiver ouvindo, nós não vamos entender. E Jesus disse que esses dois tipos de pessoas ouviam a palavra. Um praticava a palavra e o outro não praticava. E Jesus disse que a circunstância, o temporal, o vento, soprou sobre as duas casas. E Jesus, nesse texto de Mateus 7, 24, se você vai anotando, depois você confere, e dentro disso Jesus falou que quando a situação chegou, o vento bateu com ímpeto contra aquelas duas casas. Teve uma casa que ela permaneceu de pé, né? Ela permaneceu de pé. E a Bíblia diz que teve outra casa que a condição dela, dentro daquela tempestade, ela não pôde se manter de pé. Não deu para ela se manter de pé. Não foi possível ela se manter de pé. Mas Jesus não falou que aquela casa, não foi possível aquela casa se manter de pé. Jesus não fala que foi da vontade de Deus
que aquela casa caísse, que aquela casa fosse destruída. Jesus não falou isso. Jesus falou o fato daquela casa ser destruída e não ter permanecido de pé no meio das circunstâncias e das adversidades desta vida. Jesus falou que aquela casa ela não permaneceu firme, inabalável, porque não considerou, quebrou esse princípio de ouvir a palavra. Não considerou, né, o ouvir. E o ouvir é aquele ouvir com atenção, considerando que a palavra de Deus ela é a verdade e ela é digna de toda aceitação e de todo respeito. Há um ponto de eu colocar ela na minha vida para ela começar a fazer parte da minha vida. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Então, ouvir que a Bíblia diz é a ponto de considerar para praticar, não simplesmente ouvir. Porque Nicodemos também chegou para Jesus e disse: bem sei que tu é mestre, vindo da parte de Deus. Bem sei que você é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que você faz. Essas foram as palavras de Nicodemos acerca da pessoa de Jesus. Nicodemos reconheceu, né, que Jesus era um enviado da parte de Deus. Ele reconheceu pelos sinais, por aquilo que Jesus falava. Mas Jesus disse: não basta só isso. Você precisa não só o ouvir dessa forma. Você precisa ouvir não só de entender, mas de se tornar praticante. Nascer de novo. Foi o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos, né? Nicodemos reconheceu, mas no sentido dele não tinha ainda se tornado um praticante da palavra. Então, praticante da palavra, né, aquele que ouve a palavra, que medita na palavra e que pratica a palavra, essas pessoas vão se tornar heróis da fé, né? Porque assim como tiveram pessoas que deixaram sua história, né, pela trajetória de vida, pelo estilo de vida que eles viviam em Deus, pessoas deixaram, os heróis da fé, né, eles deixaram lá. Eu e você também precisamos de deixar a nossa história, na nossa família, né, na cidade que você mora, no estado que você mora. Nós precisamos fazer a nossa história, né, para que isso fique registrado, para que um dia que a gente partir, pessoas olhem para o nosso exemplo de vida e olhem para mim e para você e imite a tua fé. Você não é para me imitar, eu não devo te imitar, porque cada um de nós somos diferentes um dos outros. Mas a fé, a Bíblia diz que nós precisamos imitar o exemplo de pessoas que seguiram essa trajetória de fé, ouvindo a palavra de Deus, considerando a um ponto de praticar a palavra de Deus. Então também, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Josué. Eu acredito que nós vamos, dentro disso aqui, nós vamos encerrar o livro de Josué. Josué estava sendo colocado em uma posição de liderança, né? Uma posição de grande responsabilidade, né? Dentro desse texto, aquele homem, né, estava sendo o sucessor de um grande líder. Esse grande líder era Moisés, o qual Deus tinha escolhido para tirar aquele povo daquela condição de escravidão lá do Egito. E Deus estava, naquele momento, precisando de um líder, porque a visão de Deus ela não pode parar, né? A visão de Deus, o plano de Deus, ele não pode parar de jeito nenhum. E dentro daquilo ali, daquela situação, Deus ele precisava de um novo líder para conduzir aquele povo.
né? Uma pessoa preparada. E Deus encontrou Josué, né? Josué, ele já tinha uma carreira em Deus. Josué já tinha um histórico em Deus, porque a Bíblia diz que, eu não vou buscar estes textos, mas você sabe disso, que Josué era o servidor de Moisés. Josué estava nos pés de Moisés, auxiliando Moisés na visão que Deus tinha dado a Moisés, né? Sendo submisso à visão a um ponto de auxiliar aquele líder, né? E com certeza Deus viu que Josué tinha sido fiel naquela primeira fase, porque eu quero te falar algo para mim e para você. Se a gente não for fiel nas primeiras fases da nossa vida, em todos os sentidos, Deus ele não vai te confiar a outra parte. Deus não vai confiar algo maior. Se a gente, em momentos da nossa vida que a gente considera que aquilo é pouco, mas se a gente não for fiel naquele pouco, Deus não vai confiar muito. E Josué era fiel àquilo que tinha sido colocado na mão dele. Então, o que tinha sido colocado na mão de Josué era para ser um ajudante, auxiliando Moisés naquela visão. E quando Moisés partiu para o Senhor, então esse homem aqui, ele precisava de ser encorajado. Como era que ele ia ser encorajado? Ele ia ser encorajado ouvindo a palavra, ouvindo o que Deus tinha para a vida dele naquele momento. Então você perceba que aqui nesse texto, a gente vai ver verdadeiramente que a fé, para ela ser implantada no teu coração, injetada lá, para a fé ela se levantar, ela precisa de ouvir o que Deus tem naquele momento para falar. E até esse homem aqui, ele não precisava de ouvir, nem de ser encorajado. Ele não estava com a dor e não estava com nenhum problema físico. Ele ouvir falar sobre o Senhor que sara. Esse homem aqui, ele estava sendo colocado nas mãos dele uma responsabilidade muito grande de conduzir uma nação. Então, não era um momento fácil que Josué estava vivendo como um homem, não. Né? Qualquer pessoa dentro de uma condição dessa, ele ia tremer na base, né? Porque um grande líder Deus tinha levantado um grande líder, né? Deus tinha operado sinais, maravilhas através daquele líder, e aquele grande líder que deixou um grande exemplo, aquele líder foi recolhido, foi para o Senhor e agora precisava de um sucessor. E a gente vai ver algumas palavras aqui que Deus falou para Josué, palavras de encorajamento. A situação que ele iria enfrentar aqui não era fácil. E Deus precisava encorajar aquele homem. Então aqui a gente vai ver. É um texto diferente daquele texto que eu falei de João 14, né? Que Jesus falando para os seus discípulos, encorajando a eles, consolando eles, dizendo para eles que eles não iam ficar só, que o ajudador viria. No capítulo 14 de João, né? E com certeza Jesus cumpriu aquela palavra, o Espírito Santo veio e aqueles discípulos agora, eles continuaram com a ajuda de Jesus, mas a ajuda agora era diferente, não era ajuda física, era ajuda no Espírito, o Espírito Santo. E aqui esse texto aqui é diferente. Também Deus aqui está falando aqui para Josué, né? Encorajando Josué para dar continuidade à visão, porque esse povo aqui iria herdar uma terra que ele já tinha prometido a Abraão, e Deus precisava de cumprir a sua palavra, e Deus aqui vai encorajar este homem aqui. A gente vai ouvir lá. Diz assim: depois da morte de Moisés, capítulo 1 de Josué, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Perceba, olha só que coisa interessante, que eu dou. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio e rio Eufrates, toda a terra dos heteus,
e até o grande mar para o poente do sol. Será o vosso termo. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais, que lhe daria. Versículo 7 diz assim: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem da direita nem para a esquerda, nem da direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só que coisa interessante. Mesmo Deus tendo um plano, mesmo Deus tendo uma visão para aquele povo, e a vontade de Deus, a Bíblia diz que, em Gálatas, diz que nós somos o Israel de Deus. A Bíblia diz que de ambos os povos eles fez só um, né? A Bíblia diz que Jesus veio para aqueles seus e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje, eu e você, as pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, hoje nós somos o Israel, hoje nós somos o povo de Deus. Então Israel na Bíblia, hoje, pode se generalizar igreja, povo, nação de Deus, somos nós. E você veja aqui, mesmo Deus tendo uma visão, mesmo Deus tendo um plano para aquele povo, né, o fato daquele líder ter morrido, a visão nem o plano de Deus acabou. Pelo contrário, Deus precisava de levantar uma nova pessoa, ungir essa pessoa, capacitar essa pessoa, e Deus já tinha feito isso, porque a Bíblia diz que o Espírito que estava sobre Moisés, né, Deus deu uma direção a Moisés, e Moisés orou e colocou as mãos sobre a vida, sobre a pessoa de Josué, e o mesmo Espírito, né, de sabedoria, de liderança, que operava na vida de Moisés, esse Espírito de sabedoria, de liderança, tinha sido passado para Josué, segundo o mandato do Senhor. Mas mesmo assim, Josué precisava de ter alguns cuidados aqui, assim como Deus falou, que ele não deveria apartar da boca dele o livro, né, da lei, a palavra, precisava meditar nele de dia e de noite, e também Deus disse assim a Josué que ele precisava ser forte, ser corajoso, né, se esforçar, ter bom ânimo. Ele precisava de essas coisas, não era Deus que iria fazer, né? Essas coisas era ele que deveria tomar posição, se esforçar, ter bom ânimo, meditar de dia e de noite, para que tivesse sucesso por onde andasse. Disse esse texto, né? Deus disse assim, para que você seja bem sucedido. Então Deus, ele tem no coração dele, né, esse plano, esse desejo, que eu e você seja pessoas bem-sucedidas por onde a gente andar. Como é que a gente vai ser bem-sucedida? Pessoas bem-sucedidas não é pessoas que não vai passar por situações difíceis, não é pessoas que não vai passar por angústia, não, mas vai ser pessoas que no seu caminhar, na sua vida cristã aqui na terra, nós vamos ser bem-sucedidos. O plano de que Deus tem para mim e para você, eles irão se cumprir, né? E para que a nossa fé não se torne uma fé fraca, né? Uma fé que o vento e que as tempestades, né? Essa fé seja abalada a um ponto de comprometer a nossa vida com o Senhor, nós precisamos ouvir a palavra, assim como Josué precisou de ouvir a palavra. Estava para atravessar o Rio Jordão, ou seja, o povo estava entrando agora em uma fase diferente.
né, em uma etapa diferente. O Jordão seria, digamos que o Jordão naquele momento seria uma circunstância que ele deveria enfrentar, atravessar. Isso, para atravessar o Jordão ou aquela situação, precisávamos de ouvir a palavra, e Deus veio justamente com a palavra encorajando ele. Tem um ano, Moisés, meu servo, ele foi morto, né? E você precisa se animar, porque assim como eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo. Então você perceba a palavra de ânimo que Deus trouxe a este homem, e se você e eu continuarmos a ler esse texto, essa palavra que ele recebeu, essa instrução que ele recebeu, com certeza ele ficou animado, ele ficou fervoroso, e fez com que, né, ele fosse instruísse aquele povo para atravessar aquele rio Jordão, e com certeza chegar ao outro lado que Deus tinha preparado para aquele povo. Então, essa é a palavra que estava aqui, fervendo no meu coração, né, acerca da fé. A fé inabalável, a fé que permanece firme. E para que eu e você permaneça firme, a gente precisa de estar em contato diretamente com a palavra, em contato diretamente com Deus, todos os dias, ouvindo a palavra, meditando na palavra, se tornando praticante da palavra. Porque as aves de rapina, Jesus falando na parábola do semeador, as aves de rapina, elas sabem que são os demônios, elas sabem do poder que tem essa palavra, né? Então elas ficam nos distraindo para que a gente não dê ouvido à palavra de Deus. Porque essas aves de rapina, que é o próprio Satanás e o diabo, eles sabem que se eu e você ouvir a palavra e entender a palavra, a um ponto de praticar a palavra, ele não vai tirar vantagem. Porque a única forma de o diabo, né, dos nossos adversários, dos nossos inimigos, tirar vantagem em nós, dentro de qualquer situação, é se ele não encontrar a palavra. Mas quando a adversidade chegar, quando o diabo chegar e encontrar a palavra na minha vida e na tua vida, a Bíblia diz que ele vai fugir. Ele vai fugir, né? Então não é propósito de Deus que eu e você fuja da situação. O propósito de Deus é que eu e você enfrente a situação. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se sujeitar a Deus, o primeiro princípio, a primeira regra, né, daqui de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a primeira regra que nós precisamos se sujeitar a Deus é ouvir a palavra. Então, não perde o teu tempo, investe o teu tempo de ouvir a palavra de Deus. Né? Se tem igreja perto da tua casa, se tem pessoas perto da tua casa, pregando a palavra, um rádio, né, um meio de comunicação, que hoje tem muitos meios de comunicação, né, para que a palavra chegue aos nossos ouvidos, né, esses meios de comunicação, Deus levantou esses meios de comunicação para que a palavra ela chegue ao teu ouvido, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Então a gente aqui poderia dar outros exemplos de muitas pessoas que estavam passando por situações muito difíceis, e essas pessoas colocaram o seu ouvido a ouvir a palavra, e as pessoas foram pessoas bem-sucedidas. Moisés foi um deles também, né? Abraão foi um deles, estavam lá, e Deus falou com aqueles homens, e depois que aqueles homens ouviram a voz de Deus, ouviram a palavra, a vida daqueles homens mudaram de uma forma poderosa. Abraão estava sem esperança, e a Bíblia diz que ele lutou contra a esperança, né? Já avançado em idade, ele e Sara, Abraão e Sara já avançados em idade, mas quando ele ouviu a palavra de Deus, eles decidiram a enfrentar até a falta de esperança, porque não existia nenhuma expectativa, não existia nenhuma esperança de Abraão e sua esposa conceder filhos, porque Abraão já avançado em idade, e a sua esposa também. Mas quando ele ouviu a palavra do Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fosse,
A vida daquele homem mudou e aquele homem passou a ser pai de nações, porque ele decidiu crer, acreditar na palavra, acreditar em Deus. E hoje nós temos escrito, registrado na palavra, Abraão como o pai da fé, né? Está lá, registrado. Ele decidiu acreditar em Deus, ouvindo aquilo que Deus tinha para a vida dele, que seria ser pai de nações. Então, Moisés também, né, estava lá naquele deserto e Deus falou com ele, comunicando a ele o plano que Deus tinha para a vida dele, que não tinha acabado, né? Aquele homem tinha fugido do Egito por ter se precipitado de ter matado um egípcio. Todos nós sabemos dessa história. E aquele homem se precipitou, matou um egípcio de uma forma precipitadamente, fugiu, ficou fugitivo, mas perceba que Deus não desistiu de Moisés. O plano que Deus tinha para a vida de Moisés permaneceu. E Deus foi de encontro àquele homem. E Deus chamou aquele homem no meio de uma sarça ardente. E Deus passou para os ouvidos dele aquilo que Deus tinha para ele. E aquele homem decidiu, mesmo temendo, né? Porque naquele momento, aquele homem ouviu do que ele ouviu da parte de Deus, uma responsabilidade tão grande de tirar uma nação e de encontro, um só homem, e de encontrar uma nação e chegar lá e falar aquilo que ele falou. Ele precisava de ser encorajado, ele precisava de ousadia, ele precisava de poder, né? Ele precisava de coragem, ele precisava de visão, mas quando ele colocou os ouvidos a ouvir o que Deus tinha para a vida dele, a vida daquele homem mudou, a visão daquele homem mudou, a coragem daquele homem mudou, aquele homem ficou ousado, aquele homem ficou encorajado, né? Aquele homem ficou motivado e o resultado a gente sabe o que aconteceu, né? Aquela nação foi tirada com o braço forte do Senhor e aquele homem viu grandes coisas Deus fazendo por intermédio dele. Então é alguns exemplos aqui que Deus está trazendo no meu coração, a gente está trazendo na nossa memória para que a gente perceba que funciona. A fé funciona. Se a minha fé e a tua fé não está funcionando em alguma área, é porque a gente não está quebrando algum princípio da fé. Porque para a fé operar, você precisa, digo mais uma vez, você precisa ouvir a palavra. Se a tua fé tem alguma área na tua vida que a tua fé ela não está funcionando, é porque tem alguma coisa errada. Você não está conectando no canto certo, né? Tem algum fio solto, né? Tem algum vazamento, tem alguma coisa aí errada, né? Que eu e você não estamos colocando as regras, os princípios certos. Mas se a gente fazer de acordo com a palavra, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você está precisando ser ajudado em alguma área que não foi nenhuma dessas que eu falei, né? Se for família, se for problema no casamento, se for problema financeiro, né? Se for dúvida em relação a essa vida vindoura, a vida eterna, então nós precisamos ouvir sobre aquele assunto e você não será mais a mesma pessoa. Então eu quero deixar um abraço para as pessoas que se dispuseram a ouvir essa palavra nesse dia. Quero deixar um abraço, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, quero dizer para você que o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Nós é que precisamos se ajustar naquilo que Ele tem para nós. Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus, um abraço forte, né? A paz do Senhor Jesus Cristo fique com você, reine sobre a tua vida e sobre a tua família. Então, até segunda-feira. Segunda-feira nós estamos aqui de volta, falando, se Deus permitir, falar sobre fé. A gente vai falar sobre fé.
E se Deus não permitir, o Espírito Santo, o ajudador, vai levantar outro assunto no nosso coração. Mas aquilo que estava no meu coração hoje foi para falar sobre fé e falar para você que a fé, ela, em primeiro lugar, ela vai vir pelo ouvir. Você precisa ouvir a palavra. Então, os teus ouvidos estão emprestados a quem? O que é que a gente tem ouvido nesses últimos dias, né? Qual é a atenção? A gente tem dado atenção a quê? A gente tem dado atenção ao que a palavra diz, ou a gente tem dado atenção ao que a situação diz. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. E um forte abraço.